Então, hoje a gente vai falar de cones, né? E quando a gente fala de cones, é muito comum a gente já pensar direto naquele conezinho do chapéu, né? Ou então na casquinha de sorvete, que é bem os cones que a gente tem mais... Visivelmente a gente tem mais contato, né? E o que é o cone? O cone, gente, ele é um sólido geométrico, onde a gente tem um círculo em um plano e tem uma superfície, né, que vai ligar a um vértice fora desse plano. Resumindo, todo mundo sabe o que é um cone, né? A gente tem aqui, é uma base circular, a gente tem o vértice, né, do cone, e a gente tem a geratriz, que seria o segmento aqui, ó, da extremidade do cone, do círculo, até o vértice, a altura, que é a distância em linha reta, tá? Ou seja, a distância em linha reta do vértice até o plano, tá? A distância em linha reta, ou seja, um ângulo de 90 graus. E o eixo, né? Que é a reta que contém o vértice e o centro da base. Ou seja, eu pego o centro do círculo aqui e ligo ao vértice, esse é o eixo que eu tenho do meu cone. Então, esses são os elementos importantes aí. E o que a gente vai utilizar mais? A gente vai utilizar mais nele quando a gente tem aqui o cone reto, certo? Ou seja, o cone reto é um caso mais comum da gente se calcular. Por quê? Porque a gente já tem a circunferência, né? O cone é formado por uma circunferência. E no cone reto, o eixo, né, é alinhado com o centro. Então, se a projeção do eixo dá em cima do centro, a gente fala que esse cone é reto. Quando a projeção do eixo é fora do centro do círculo, né, do centro da circunferência, a gente fala que esse cone ele é oblíquo, tá? Esse cone ele seria oblíquo. Então, um cone oblíquo e um cone reto. O eixo é o eixo, por exemplo, se eu pegar num plano cartesiano, né? No plano cartesiano, se eu pegar e desenhar um triângulo e fizer uma rotação, né? Uma rotação ao longo do eixo Y, eu vou rotacionar aqui, né? E eu vou encontrar, ou seja, eu vou fazer na base aqui um círculo e na lateral vai se formar esse tipo de figura, né? Então eu vou ter aqui a formação de um cone com a altura H, que seria o valor aqui do ponto em Y, né? E o valor do raio seria esse valor do ponto em X. Logo, né, com a rotação eu conseguiria achar aí os valores do G, que é a geratriz, que vai ser a minha hipotenusa, o H, que é minha altura, e o R, que é o raio do meu círculo, né? Então, como a gente já veio de pirâmides, a gente já está bem batido com essas teorias de Pitágoras dentro das pirâmides, né? Que a gente usa muito, muito, muito mesmo. Então, deixa eu ver o que estão falando. Então, estão perguntando, todas as geratrizes de um cone oblíquo têm a mesma medida? Não, não, tá? Então, a geratriz só vai ser basicamente mais importante aí para a gente, né? Quando ele dá algum valor, né? E a gente tem que achar com ela, ou então a gente pega a geratriz do cone reto, né? Porque no cone reto a gente vai conseguir ter a mesma medida da geratriz em todos os lados, tá bom? No cone oblíquo ela não vai ser tão relevante aí pra gente. Então, olha só. Vamos falar sobre seção meridiana também. O que seria a seção meridiana? A seção meridiana seria eu pegar um cone e cortar ele nos vértices aqui, ó. Ou seja, se eu pegar esse cone e cortar ele aqui no vértice e olhar ele de frente, ou seja, eu estou cortando ele aqui no meio, tá vendo? Eu vou ter aqui um triângulo, né? E essa área aqui eu considero que vai ser minha seção meridiana,
né? Então, se eu quiser calcular essa área, é bem fácil de eu conseguir calcular. Ele está falando aqui, ó, se o cone for um cone circular reto e ele for um triângulo aí, um sólido de revolução, ele pode ser também, se for um cone equilátero, né, a gente fala um cone equilátero, onde a medida de G é igual à medida aqui de 2 vezes o raio, ou seja, todas essas medidas aqui são iguais. Se esse cone for equilátero, essa medida igual a essa, a gente vai ter aqui um triângulo equilátero, né? Se essas medidas forem iguais, que a gente fala que é no cone equilátero. Se essas medidas aqui não forem iguais, não tem problema. No mínimo que a gente vai ter vai ser um triângulo isósceles, com esse lado G igual a esse lado G, quando a gente tem um cone reto, tá? Beleza. Eu acabei de falar aqui. Como é que a gente faz para descobrir a área lateral? A área lateral do cone ela já é um pouquinho mais chatinha de a gente descobrir. Por quê? Né? Na verdade, a expressão é bem fácil. Porque se a gente for pensar, o comprimento aqui da base da minha área lateral vai ser 2πr, né? O ângulo aqui eu não sei, vai ser o ângulo alfa, né? E eu tenho um valor de G aqui, que vai ser a minha geratriz. Então, na verdade, se eu fosse pensar assim, o G vai ser o raio da parte do meu cone que é formado, certo? E aqui eu tenho o valor do arco, certo? Então, eu tenho uma relação de proporcionalidade aqui entre a circunferência e o G. Então, é justamente essas informações que eu tenho aqui que eu vou utilizar. Por quê? Eu posso falar assim, ó. O meu comprimento do arco, ou seja, o meu πrg, ele está para a área de πg ao quadrado, certo? Ou seja, eu estou falando que se eu tiver, já que eu tenho uma circunferência de raio G aqui, né? Todo o meu comprimento, ele é proporcional à minha área, que seria πg ao quadrado. Então, 2πr, que é o meu comprimento que eu tenho aqui, vai estar proporcional à área que eu vou ter, que vai ser a minha área lateral, né? Então, quando eu faço essa multiplicação cruzada aqui, né, multiplicando isso aqui com isso aqui, eu vou chegar a essa expressão, né? Essa expressão vai me facilitar simplificar o 2 com 2, um π com π, um g com esse g, e só vai sobrar πrg, ou seja, a área lateral só vai depender do raio da base e da geratriz, porque o nosso π ele é constante, tá? Só dei essa introdução aqui, gente, para a gente lembrar como é calculado. Caso eu esqueça, πrg, tá? Para a Nicole vai ficar difícil esquecer, né? Praticamente o nome do irmão dela. PR, só falta acrescentar o G. Então, facinho aí. Se eu tiver aqui determinar o ângulo alfa, temos que fazer outra proporção. Ou seja, se eu quiser determinar esse ângulo aqui, né? Esse ângulo que está sendo formado, eu tenho que fazer assim, ó. O 2πg, né, que seria o comprimento total do arco, ele seria proporcional a 2π radianos ou a 360 graus, né? E o 2π seria proporcional a θ, certo? Então, o ângulo ali que eu teria da formação do meu cone seria 2πr, multiplicando aqui, né? Seria 2πr dividido por g, se for em radiano. Se for em graus, vai ser 360 vezes o R dividido por G. Ou seja, uma relação entre o R e o G, uma fração, né? Entre o R e o G, que vai me dar aí o meu ângulo da parte superior da minha circunferência, chamada assim, que é a área lateral do meu cone. Eu vou prosseguir, se qualquer dúvida que a gente tiver nos exercícios, a gente volta, tá bom? A área total de um cone,
A área total vai ser bem simples, né? Eu vou pegar essa superfície lateral aqui, que também vai ser parte de uma circunferência que a gente já viu como calcula, que é o πRG, né? E vou pegar aqui a área da base. E a área da base ela é formada por πr². A gente já cansou de ver circunferência. Então, se eu pegar essas expressões aqui, deixa eu aumentar. Se eu pegar essas expressões aqui, né, colocar aí o πr em evidência, eu vou colocar πr em evidência e vou ter G mais RI somando para achar a minha área total. Como é que funciona o volume do cone? O volume do cone, gente, é a mesma coisa, a mesma ideia que o volume da pirâmide. Vai ser a área da seção transversal vezes a altura. E normalmente a área da seção transversal, ela é a própria área da circunferência, né? Ou seja, eu tenho aqui a área da circunferência, que seria πr² vezes h. E como eu tenho aquela relação, né, de que se o sólido ele tem um vértice, eu vou dividir por 3, utiliza a mesma ideia, ou seja, é 1/3 da área da base vezes a altura. Juan, você fica decorando isso aqui? Não, gente, porque a da pirâmide e do cone é a mesma coisa. A única diferença aí é que é um quadrado, ou um triângulo, ou um pentágono, ou um hexágono na pirâmide, e no cone é um círculo, né? Então, basicamente, só trocou a forma geométrica da base. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí, tá bom, gente? Então, vamos fazer alguns exercícios, eu acho que vai ficar bem claro para vocês aqui. Olha só, o raio da base de um cone circular reto e a aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular, né, tem a mesma medida. Sabendo que as alturas medem 4 centímetros, qual a razão entre o volume do cone e o da pirâmide? Então, vamos lá. Se eu tenho o raio da base aqui igual a A e aqui igual a A, qual vai ter, eu quero a razão entre o volume, né, do cone e o da pirâmide. Então, eu vou calcular o volume da pirâmide em função de A, né, volume do cone em função de A, que ficaria A ao quadrado, né, vezes 4, porque a altura dividido por 3, então ficaria 4/3 de π ao quadrado. E na pirâmide ficaria A ao quadrado, né, vezes 4 dividido por 3. Então, olha só, a única coisa que alterou entre um e outro foi o π, né? Então, se eu dividir o volume do cone pelo volume da pirâmide, o que vai me restar é somente o π. Por quê? Porque a proporção entre uma pirâmide e um cone de volumes iguais é o π. Ou seja, é bem clara essa diferença aí, que a única diferença está na área, em modo de calcular a área. Tronco de cone. O tronco de cone, gente, a gente vai utilizar a mesma ideia que a gente utilizou lá na pirâmide, né? Então, na pirâmide, a gente gastou um certo tempo para que eu mostrasse essas relações para vocês. E o tronco de cone ele vai ser justamente a mesma coisa. A gente pode usar as razões de semelhança e o volume desse tronco vai ser calculado da mesma maneira em que a gente calcula lá na pirâmide, né? Então, lá na pirâmide a gente não calcula da seguinte maneira, ó. A gente pega aqui. A gente pega lá o volume do tronco. O volume do tronco não seria a altura dividido por 3, né? Que multiplica a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. Então, essa é a expressão aqui que eu tenho para o volume do tronco, tá bom? Ou seja, a mesma da pirâmide, Juan, sim, a mesma da pirâmide. Tá? Então, o mesmo volume do tronco da pirâmide a gente usa aqui para o tronco. A diferença é que a área da base aqui vai ficar πr², né?
Então a gente pode colocar o π em evidência e fazer essas contas aí que vai ser bem tranquilo. Então vamos aqui, razão de semelhança. As mesmas razões de semelhança que a gente utilizava lá na pirâmide, ou seja, a altura está para esse raio, assim como essa altura está para esse raio, né? A altura tá, ou essa altura está para essa altura, assim como esse raio está para esse raio, vai me dar uma constante linear. Se eu fizer a razão entre as áreas desses cones, né? O que vai dar? Vai dar uma razão elevada ao quadrado. E se eu fizer a razão entre os volumes, vai dar uma razão elevada ao cubo. Então, da mesma maneira que eu tenho meus cálculos lá na pirâmide, né, eu tenho os meus cálculos aqui no cone. Então, a única coisa que está mudando, gente, é a forma de calcular a área e o volume, certo? Os mesmos critérios, as mesmas coisas, a gente utiliza o mesmo critério para essas figuras geométricas aí, tá? Então, o volume do tronco. Como eu falei com vocês que eu teria aí a área maior, a área menor e a multiplicação das duas, né? Vai facilitar muito a gente, não digo decorar, tá? Não digo decorar. Mas, quando eu coloco o π em evidência, né? E eu extraio a raiz quadrada lá, só vou mostrar para vocês. Trechinho aqui. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Volume do tronco. Quando eu tenho o volume do tronco, gente, então eu vou fazer que o volume do tronco seria a altura do tronco dividido por 3 vezes a área da base maior, né, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Se eu substituir os valores aí, ou seja, se eu substituir aqui por πr quadrado, considerando r da base maior, substituir aqui, né, πr quadrado vezes πr quadrado mais πr quadrado e altura dividido por 3, eu vou ter aqui, ó, dentro dessa raiz aqui, π quadrado vezes r quadrado vezes r quadrado e vou ter a raiz disso, certo? Só dentro dessa parte aqui. Π ao quadrado vai simplificar, r quadrado vai simplificar, r quadrado vai simplificar. Então, fica até mais fácil, vai ficar πr vezes r, né? Mais πr quadrado e aqui πr quadrado. Quando eu coloco o π em evidência, já que tem todos os termos, eu coloco o π aqui fora. Então, vai ficar a altura do tronco vezes o meu π dividido por 3 com o r aqui, mais os dois rzinhos aqui e o rzinho menor aqui. Então, esse seria aí o meu valor para o volume do tronco. Beleza? Então, é a mesma fórmula, gente, é a mesma fórmula. Só que o livro traz aí de uma maneira simplificada. Eu decoro isso? Não, não decoro isso. Tá? Exercício resolvido, vamos lá. No exercício resolvido, eu tenho aqui que ele fala: um copo tem a forma de um cone com altura 8 e raio da base 3. Né? Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco de água de suco e água. Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo líquido colocado deve ser. Ou seja, eu vou preencher aqui com determinado líquido para que o volume aqui e aqui sejam iguais. Né? Então, obviamente, eu tenho aqui o volume do tronco e tenho aqui o volume do meu cone. Né? Então, vamos ver
que a gente pode fazer? Eu posso falar que, né, já que eu tenho base 3 e não consigo ter a informação sobre nem meu raio, nem meu X, certo? Só vou ter uma proporção entre os volumes. De que o volume do cone grande seria 2V, né? E o volume aqui de cima seria V e o volume aqui de baixo seria V, certo? Então, olha só, se eu fizesse a razão de 2V por V, né, de 2V, do volume do cone grande pelo volume de baixo, daria 8 dividido por x, ou seja, 8 que é essa altura, dividido por x ao cubo. Por quê? Porque é uma relação de proporção, né? Então, se eu pego a medida linear e elevo ao cubo, eu tenho essa relação de proporção. Quando eu faço essa medida elevada ao cubo, eu posso achar que o meu valor de x, né? Olha só, o meu valor de x vai ser igual a, fazendo a conta, né? Eu passo o x para o lado de cá, divido por raiz de 2, passo racionalizando, vou achar o valor de 4 raiz cúbica de 4. Então, olha só, a gente utilizou de medidas lineares para achar uma relação entre o volume do nosso cone, tá? Vamos fazer alguns exercícios. A gente tem aí exercícios de aprendizagem e depois eu quero que vocês deem uma olhadinha nas questões de sessão Enem, tá? Em casa, cadê a sessão Enem? Sessão Enem. Não foi tão comum cair exercícios de cone assim, mas assim, ele cai pedindo o volume, ele cai pedindo para calcular a área, né? Então, assim, são aquelas questões, planificação, né? São questões que é importante a gente saber identificar e saber resolver. Por quê? Porque essa geometria toda ele coloca em uma questão, ele coloca questão de cone, questão de cilindro e questão de esfera, né? Então, uma questão envolve muitos conceitos. Então, dê uma olhadinha na sessão Enem, eu acho bem importante aí pra gente, tá? Voltando aqui para nossa questão 1 do exercício de aprendizagem, vou dar um tempinho para vocês resolverem, tá? E a gente volta aí resolvendo o exercício. Vou ler a questão. Uma parte de um líquido de um cilindro completamente cheio é transferido para os dois cones idênticos. Então, o cilindro estava cheio, transferiu para dois cones idênticos que ficam totalmente cheios. A relação entre as alturas do cilindro a relação entre as alturas do líquido restante no cilindro e a altura H do cilindro é. Então, eu quero saber a relação entre essas alturas aqui. Questão 2, vou ler também, para quem for fazer a 1 e a 2, vou deixar aqui na tela. Um cone circular reto e uma pirâmide de base quadrada têm a mesma altura e o mesmo volume. Se R é a medida do raio da base do cone e B é a medida do lado da base da pirâmide, então o coeficiente B dividido por R é igual a. A gente praticamente fez essa questão aí, né? Vou dar um tempinho aí. Olha só. Vou colocar minha câmera aqui de novo e puxar. Se eu lembrar que o volume... A gente está na página, Julinha. Página... Qual a página, gente? Tá aí? Acabei de abrir aqui. Tirei o livro. 60... Não. 70... Não. 70 não. 78. 78 no livro, tá? Olha só. Tá, eu vou fazer essa questão 8 de ontem, tá? No final da aula, se der tempo, a gente faz. Se não, a gente faz na aula de segunda-feira, sem problema. Olha só, gente. Se eu lembrar que o volume do cone, né? Olha só que esperteza. Se eu lembrar que o volume do cone é 1/3 desse volume aqui, então, 1/3 do volume do cilindro, então significa que quando eu tirei um daqui para cá, ele veio e baixou 1/3. Quando eu tirei mais um daqui para cá, ele baixou mais 1/3. Né? Então, sua altura ficou dividida por 3. Logo, a altura H1 em função da altura H é 1/3. Beleza?
Na questão 2, vocês fizeram bem rápido, que eu gostei de ver. Ele está pedindo, ó, dois sólidos têm o mesmo volume, né? Dois sólidos têm o mesmo volume. Então, se eles têm o mesmo volume, eu estou falando que 1/3 de πr² vezes h, né, eles têm a mesma altura. Tô falando isso aqui, ó. 1/3 de πr² vezes h é igual a 1/3 de a, chama de b, né? De b ao quadrado vezes h. Não é isso? Ele está falando isso aqui. Um cone e uma pirâmide têm o mesmo volume. Beleza, se tem o mesmo volume, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 1/3, posso simplificar esse 1/3, posso simplificar esse h, que é o mesmo. O π eu não vou simplificar, mas eu vou fazer a relação aqui entre o b e o r, né? Fazendo essa relação entre o b e o r, eu vou passar o r dividindo aqui, né? Então, eu vou ficar com b ao quadrado dividido por r quadrado, e isso vai ser igual a π, né? Se eu colocar o quadrado aqui em evidência nos dois, eu vou ter que b dividido por r vai ser igual a raiz, né? Raiz de π. Beleza? É exatamente isso aqui. Estão mandando bem, gente. Temos umas 10 minutos para fazer exercício. Vamos para as questões aqui embaixo. Eu sei que muita gente que já resolveu já deve estar começando a resolver aqui. Questões 3 e 4. Eu vou ler com vocês. E a questão fala o seguinte. O cone reto tem altura 12 raiz cúbicas. Raiz de π. A outra. Tá? Raiz de π. Eu falei raiz de x. Sorry. Olha aqui. Um cone reto tem altura 12 raiz cúbica de 2 centímetros e está cheio de sorvete. Dois amigos vão dividir o sorvete em duas partes de mesmo volume, usando o plano paralelo à base do cone. Qual deverá ser a altura do cone menor assim obtido? Então, ele está querendo saber essa altura aqui, ou nessa altura, nesse aqui não. Ele está querendo saber a altura do cone menor, né, que eles vão ter aí dividindo o sorvete. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, tá? E já já a gente volta. Essa questão 4 aqui, eu posso utilizar aquela mesma relação que eu mostrei para vocês. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e mostrar aqui meu braço. Olha só. Eu tenho, né, a altura maior aí sendo 12 raiz cúbica de 2. Então vamos pensar, eu tenho um cone. Gente, eu não estou conseguindo desenhar muito bem não, tá? 12 raiz cúbica de 2. E eu quero que esse conezinho de baixo aqui, com altura h, né, tenha o mesmo volume dessa parte de cima. Se eu tenho esse mesmo volume, então significa que se eu fizer a relação, né, se eu fizer a relação aqui de V ou de 2V, né, pegar o volume total para esse volume aqui, vai ser eu pegar o 12 raiz cúbica de 2 dividido por esse h ao cubo, né? Porque é uma relação linear elevada ao cubo. Então, se eu faço isso, eu simplifico aqui, né? 2, passo h ao cubo para cá, né? Esse cubo cancela, né? Então, vai ficar 12 ao cubo vezes 2. H ao cubo está aqui. 12 ao cubo vezes 2 dividido por 2,
certo? Simplifica, 12 é o cubo, então logo H é igual a 12, né? Acho minha resposta aí. Se tiver alguma dúvida, a gente me fala, tá? Na próxima questão, questão 4, ele fala assim, ó. Um tanque de água tem a forma de um cone circular reto, com seu vértice apontando para baixo. O raio do topo é igual a 9 metros e a altura do tanque é de 27 metros. Pode-se afirmar que o volume V de água no tanque, como função da altura H da água, é. Então ele quer saber o volume V em função da altura H. Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem. Conforme não vai dar tempo para a gente finalizar essa questão, eu vou finalizar a nossa aula, tá? E a gente faz mais exercícios na próxima aula, tá bom? Então a gente faz exercícios de cones. Eu tiro uma dúvida do lado da questão 8 que eu passei na aula de ontem e a gente finaliza aí. Então, continue estudando, gente. Bom final de semana, tá bom? Façam exercícios, façam de aprendizagem aí, façam da sessão Enem. E qualquer dúvida, fala aí na aula, estamos à disposição. Me manda um dia antes, me manda aí antes para que você chegue na aula, a gente já tira aquelas dúvidas e a gente resolve isso aí, tá? Belezinha? Ó, um beijão e bom final de semana, bom descanso e até segunda-feira. Tchau, tchau, gente.